Tá querendo comprar camisa de time como essa linda do Japão que eu tô usando e muitas outras também? Dá uma olhada lá na Foot Fanatics, o meu cupom EDNAFUT. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Quero falar aqui conteúdo pros veiaco. Eu achei um post no LinkedIn que eu achei um post interessante, quero lê-lo com vocês aqui, ó. Que é o... Aí já me pega que já começou em inglês, né? Age Dysmorphia, né? Dismorfia de idade. A geração que parece não envelhecer. Dismorfia de idade. Tem um nome em português pra isso! Não é porque você tá no LinkedIn que você precisa falar inglês. É o nome dado à percepção distorcida da própria idade. Não é uma síndrome médica formal, mas um fenômeno psíquico-cultural crescente. A dificuldade de aceitar a passagem do tempo e de se reconhecer no próprio reflexo. Entre millennials, a geração nascida em 1981 e 1996, essa distorção se tornou um sintoma coletivo. Foram os primeiros a se verem diretamente por meio de câmeras, histórias, videochamadas e o primeiro grupo humano a envelhecer sobre as redes sociais. Verdade. Enquanto gerações anteriores tinham uma memória, os millennials têm um arquivo, milhares de fotos, vídeos e selfies que congelam versões mais jovens de si mesmos, um acervo de juventude impossível de competir. Os millennials desafiaram as tradições, mas não conseguiam escapar da armadilha da juventude eterna. Adiaram casamentos, filhos, casa própria, aposentadoria, mas a cultura digital fez juventude uma identidade fixa. Não me faz. Não é bem assim, mano. Eles adiaram porque não podiam pagar também, tá? Não é porque só queria ser jovem, não. Enquanto os pais queriam parecer mais jovens, os meninos recusavam a parecer adultos. Isso aqui é uma parte que a gente vai falar. Então, o que é parecer adulto? Essa é a minha primeira dúvida aqui. O que é parecer adulto? A dismorfia de idade também é uma forma de nostalgia, tentar sustentar uma versão que o mundo já superou. O que é o adulto? Peso das redes. As redes sociais amplificam comparação. Estudos recentes mostram que quanto maior tempo a exposição, o vídeo define que quem parece estar no auge e quem já passou de fase. A idade vira marcador de relevância. A partir de certo ponto, envelhecer significa perder espaço na conversa. A dismorfia geracional nasce, então, dessa dissonância entre o tempo biológico e o tempo digital. Um corre e o outro não. Cultura antitempo. Enquanto as gerações anteriores associavam envelhecer a estabilidade, os meninos associam a perda de relevância. O mercado reforça anti-age, glow, biohacking, skin, palavras que prometem uma juventude eterna de laboratório. Não concordo tanto assim. Para o mercado, beleza, bem-estar, essa dismorfia de idade configura um campo fértil. Promessa de parar o tempo, lucro eterno ou não parecer ter 40 se tornou um gatilho comercial poderoso. Um artigo da Saga Journals analisou como a publicidade direcionada a mulheres millennials vincula mensagens de reversão ou correção de aparência, mais velho reforçar que envelhecer é um problema a ser resolvido. Isso sempre existiu. Ponto. Idade, de parecer. Isso sempre existiu. Associar isso ao millennial, eu acho um erro. Mas tem uma coisa nesse artigo daqui, que ele não tocou ainda, que talvez acho que dá pra tocar. Essa coisa de não querer envelhecer, de não sei o quê. Acho que tem uma parada que a pessoa não entrou, talvez não tenha pensado, ou talvez o ChatGPT fez. Não, foi feito 100% por humano, tá bom. Então faltou um ponto muito importante que os millennials estão passando. Eu sou um millennial e eu posso falar que é o seguinte. Os millennials são a primeira geração. E aqui é um papo que eu sei que uma galera que não gosta de papo geracional, mas a gente pode falar disso. Que os millennials literalmente são diferentes da última geração e a geração Z também. No sentido de que a gente é a primeira geração de que a gente sabe que a gente vai viver mais tempo que nossos pais e que nossos avós. Que a gente tem plena noção disso. E não só a gente sabe, como a gente também mudou a forma de envelhecer da nossa sociedade. O envelhecimento, ele está sendo ressignificado pelos millennials, ponto. Estamos ressignificando o envelhecimento. Então, assim, se antes o envelhecimento significava você não ter mais potência, de você não ter mais saúde, de você não ter mais disposição, de você poder mais sair, ou você era casado em casa com seus filhinhos, com seus netinhos, hoje a gente tem um monte de coisa que mudou isso. Então a gente tem teve a revolução que foi o Viagra, né? E temos que falar sobre isso. O Viagra foi uma revolução, principalmente para a vida sexual das pessoas de terceira idade. A gente teve uma revolução que foi quando a gente começou a falar sobre divórcio, término de casamento, sobre novos jeitos, né? O divórcio cinza, pessoas terminando, pessoas vivendo uma nova vida. E aí, indo de novo pro mercado de se relacionar. A gente tem hoje toda essa geração wellness, né? A gente tem um aumento do wellness gigantesco. A nossa geração é muito mais ligada, apesar dos níveis de obesidade, apesar dos problemas de saúde e tudo mais, que são crescentes, né? Consumo de ultraprocessados, etc. A nossa geração é uma geração que ela é muito mais ligada em bem-estar e saúde, mas muito mais que nossos pais. Isso sem contar a medicina e os avanços da medicina. Então, o que a gente precisa discutir aqui não é mais o envelhecer, é como a gente vai envelhecer, porque a gente vai viver bem.
Só que a gente vai viver muito bem, por muito tempo, na nossa velhice. Então quando o cara fala, essa frase pra mim é uma frase meio cretina, assim, postergar a idade que realmente tem. O que é ter a idade que eu realmente tenho? Qual é o tipo de roupa que uma pessoa mais velha deveria usar? Qual que é o uniforme de um... Você precisaria vestir que nem um idoso, né? Calça de alfaiataria, camisa azul com uma caneta no bolso e sandália Jesus Cristo? Eu sou Gen Z e a maioria dos meus trabalhos são milênios. O que me deixa em choque é justamente elas não aceitarem a idade. Parece que é um problema grande maior que a velha, uma negação no tempo. Mas o que é negar a idade? São pessoas que são economicamente ativas, fisicamente ativas, sexualmente ativas, socialmente ativas. Pessoas que consomem marcas, pessoas que saem, pessoas que são jovens. Tem 40 anos, mas são jovens ainda. Pessoas que vão a bares, vão a baladas, vão a festas. O que é aceitarem a própria idade? O que ele deveria fazer? O cara aceitou, eu tenho 40 anos, deixa eu ficar aqui em casa, tal. Gente, o 40 anos de hoje, ele não é mais o 40 anos do tempo passado. Tem matérias de jornal que falam assim, uma senhora de 40 anos, porque as pessoas morriam com 60. Pô, meu sogro tem 50 e poucos anos. Meu, o velho se exercita, sobe nos bagulho, faz exercício, corre, faz um monte de coisa, tá na academia. Tu olha o cara, pô, super disposto fisicamente. Ele vai falar, não, tu deveria ficar em casa, que nem um idoso, de bengala, tal, porque os de geração Z estão incomodados. Não, pô, é uma parada que a gente vai ter que viver. Pô, acho que os millennials não poderiam usar calça bag, os millennials não poderiam usar roupa da moda. Por quê? É até uma coisa meio burra da mídia, justamente tentar limitar o consumo à geração mais jovem. Porque, assim, antigamente era assim. Antigamente o consumo ele era focado pra uma faixa meio que de idade. Assim, se tem 20 a 30, você tá numa faixa alvo, assim, de consumo, né? Às vezes os adolescentes também. Mas depois dos 30 a 40 era vendida pra você apenas linha branca, carro, uísque e tudo mais. Ó, minha mãe vai todo sábado pra balada, cassino, show, sertanejo, tem mais saúde que eu. Exatamente isso, a gente tá fazendo uma revolução no jeito que a gente envelhece. O problema é justamente esse conceito que o Caio falou, do que assim, parece um problema grande ficar mais negação do tempo. O que é aceitar o tempo? O que é aceitar a própria idade? Porque assim, são pessoas que trabalham, são pessoas que têm dinheiro, são pessoas que estão tendo suas conquistas profissionais, pessoais, e estão vivendo a vida, porque hoje você totalmente mudou isso. E aí, terminar isso daqui, talvez o desafio dos millennials seja mesmo que criaram redefinir regras, envelhecer não precisa ressignificar, perder tempo e relevância, mas mudar o ritmo. Não significa não. Quer dizer, pode ser. A geração que reinventou o trabalho, o amor e a cultura pode reinventar também o envelhecer. Estamos fazendo isso. Fazer as pazes com o tempo é mais subversivo do que tentar pará-lo, porque aceitar o próprio envelhecimento não existe. Mas o que isso é parar o tempo? Entendeu? O que é parar o tempo? Quem tá tentando parar o tempo? Isso que me deixa meio louco, assim, eu preciso parar e falar, não, gente, cheguei aos meus 40 anos, né? Eu vou agora parar aqui e irei me recolher ao meu caixão, né? Porra, é meio papo de louco às vezes, um pouco disso, assim. E eu sinto que a geração Z vai ser mais diferente ainda, tá? Mais diferente ainda, assim. E acho que a gente vai mudar muito a forma como a gente vê o envelhecer. Essa parada de indústria de estética, essa parada de consumo de produto de beleza e tudo mais, isso sempre existiu. O problema é que assim, se a gente for buscar pesquisa, eu tenho várias pesquisas aqui, gente, geração Z usa produto de beleza pra caralho. E a gente aumentou até mesmo o uso do produto de beleza por crianças e adolescentes. Existe todo um mercado voltado para produto de beleza para adolescente. Não é uma questão, uma pauta dos millennials. Os millennials estão tentando recusar o próprio tempo. Não, velho. Não é. Então, assim, existe toda uma parada que os millennials, eles estão só... Como é que eu posso explicar? Tomando um mercado de consumo que é deles. E assim, papo reto, assim, o millennial tem dinheiro. Talvez não muito dinheiro, mas mais dinheiro que Gen Z. Aliás, eu se fosse o mercado, eu estaria olhando muito mais pra faixa de 40 anos do que quem tem 20. Porque quem tem 20, tenho 44 anos, tenho doutorado, sou concursado e trabalho com camiseta de super-heróis. Eu limpo minha casa, lavo minhas roupas e pago minhas contas. Porra, é isso, pai. É isso, pô. O cara é doutorado, concursado, trabalha com... É isso. O que é a idade que deveria estar usando? Que roupa que o maluco deveria estar usando? Pra performar a propriedade dele. E outra, se eu tivesse uma marca, sei lá, gigantesca, eu focaria muito mais nos millennials, que são um mercado consumidor muito grande e aumentou muito, assim, com o tempo.
do que no Gen Z. Pior ainda, menos ainda no Gen Alpha, né? O cara que chega já com a economia quebrada. Então, você começa a entender assim, o Gen Z tá começando a ter um poder aquisitivo agora, e olha lá, né? Bem sofrido, não. Enquanto o Millennial já tem uma carreira e continua performando muito bem, uma saúde, juventude, vida ativa, vida social ativa, fazendo coisa, tudo mais. Pô, eu e minha noiva, a gente vai comprar uma casa, a gente vai ter filhos, a gente fala muito sobre isso, a gente guarda muita grana, a gente tá economizando muito dinheiro, mas ainda sobra. Mesmo economizando dinheiro, sobra dinheiro pra gente. A gente é economicamente ativo, a gente faz muita coisa, trabalha muito, temos carreira. O que a gente deveria estar fazendo? Deveria estar em casa fazendo o tricô? Deveria estar em casa vendo o Fantástico? Não sei. Então, assim, essa coisa do milênio recusa a envelhecer, eu acho que é muito mais uma dificuldade que algumas pessoas têm de entender que essa é uma mudança estrutural. Essa é uma mudança na sociedade no geral. Assim, a gente precisa repensar o envelhecer. Inclusive, eu falei disso na minha coluna pro Vilela essa semana, né? A gente precisa repensar o envelhecer e reaceitar o envelhecer. Gente, vou contar um bagulho pra você aqui, ó, que vocês vão ficar meio chocados, tá? Seus avós estão transando forte. Seu avô tá dropando Tadala. Tá pegando a velha da tua avó e tá falando assim, ó. Puta vadia, safada, vagabunda, É isso, pô. Depois que inventaram um TRTzinho, então, o velho chega na casa dele aqui, ó. Sua avó tá aqui, ó. Ai, Chaves, ai, vinho, que pinto gostoso. Sabe? Tem maluco na minha academia que o cara começou a fazer o TRTzinho, mano. Tu olha o cara, você pergunta a idade do maluco, o maluco tem 50 e poucos anos, você fala, não tem não, velho. Maluco espancando geral, descendo a porrada em vagabundo. Tu olha e fala, minha nossa senhora, mano. Minha nossa senhora. Deve dar um pouco desse suco aí, papai. Então, assim, olha que a gente tá só começando a brincar com isso. Então, eu não sei o quanto... Desculpa, gente. Errei. Foi mal. Não devia ter falado dos avós de vocês, né? Mas, assim... Foi mal. Queria ver se o chat tava acordado. A gente precisa entender que tá mudando o jeito de envelhecer, velho. Já mudou. O que acontece é que os millennials, a gente foi vendo isso. A gente foi vendo, pô, um Viagra. Pô, o Viagra, nos anos 90, a gente cresceu vendo os velhos tomando Viagra. Olhando e falando assim, caraca, velho, que loucura, né? E a gente foi vendo a galera usando Viagra falando sobre isso. A gente foi vendo as pessoas divorciando e voltando a namorar e casando de novo. As pessoas divorciou e casou de novo e tá junto de novo no mercado. A gente foi vendo o pessoal mais velho fazendo exercício, cuidando da vida. A gente foi envelhecendo, olhando... A gente foi aprendendo muito sobre nutrição. Quem cresceu nos anos 90 cresceu sobre o terror das matérias de nutrição que aconteciam. Foi até um corte que eu fiz com o pessoal das meninas do Nunca Vi um Cientista. É o ovo, é o óleo, é não sei o quê. A gente tava desmistificando a nutrição, o wellness. A gente cresceu vendo essa mudança. Os milênios é realmente a mudança. Os milênios mudaram muita coisa. Mudaram as relações de trabalho, mudaram as relações de relacionamento, mudaram um monte de coisa e estão mudando o envelhecer. Aí eu acho que um pouco dessa matéria falta um pouco desse tino de entender essa coisa mais antropológica, sabe? Essa coisa mais... de entender um pouco essa coisa mais social, velho. A única vantagem que um jovem tinha era dar no couro. Pois os mais velhos tinham dinheiro. Agora os velhos têm dinheiro e disposição pra namorar. É, isso mesmo. O velho tem dinheiro, dá no couro e tá no shape. Porque agora que você tem Monjaro, você tem testosterona e outra, né? Tu vai pegar um novinho que tá estourando de ansiedade ou vai pegar um idoso... Então, assim... Tem umas veacas também que tá benzaço, mano. Nas tia da academia também, pô, tá maluco, velho. Então, assim, o que é ser velho? Tá negando a propriedade. O que é ser velho? O que é envelhecer? Deveria estar fazendo o quê? Pra mim, assim, ó, se eu tiver que falar o que é ser velho, assim, acho que você precisava amadurecer. Isso independe da idade. Mas amadurecer é cuidar das suas responsabilidades, cuidar das suas contas, cuidar das pessoas que dependem ou que você ama. Ter um plano de médio a longo prazo, né? Entender que, pô... Não dá pra você viver só pensando nisso no hoje, né? Nem é pelo iPhone. Calma, Gabriel, calma. Foi só falar das velhas de academia que a galera emocionou, né? Então, assim... Eu fico meio maluco, assim, quando a galera fala... Deveria agir de acordo com a propriedade.
O que é isso? Né? Tem muito essa estereotipação, né? Do que é um velho, do que é uma pessoa de uma determinada idade, né? Aproveita que você chegou até aqui, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e é nóis. Valeu!